Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Depois de um período de férias, onde estivemos viajando, algumas famílias também viajando, estamos retornando às atividades de início do ano de nossa igreja. Temos bastante boas expectativas, com a graça do Senhor, iremos crescer na graça e no conhecimento e com qualidade e quantidade para a glória de Deus. Amém? Muito bom vê-los novamente. Estava com saudade dos irmãos, né? A gente acaba tendo um contato relacional, né? E quando esse contato relacional ele é interrompido, a gente, né, sente falta. Então é muito bom ver os irmãos aqui na nossa igreja, nesse culto de louvor ao nosso Deus. Amém? Irmãos, hoje nós começamos então uma caminhada, uma caminhada de exposição bíblica do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos feito algumas exposições bíblicas de livros mais curtos, de algumas cartas. Então, fizemos a exposição de Colossenses, depois Filipenses, agora recentemente de Tito, e hoje nós entramos num texto que é o livro de história do Novo Testamento. No Antigo Testamento havia 12 livros históricos, ok? No Novo Testamento existe um livro histórico. Mas não é uma história, não é apenas uma história, é um relato dinâmico do progresso da igreja, do progresso do Evangelho, de como se iniciou a igreja. Então, podemos dizer que Atos dos Apóstolos, ele é uma dobradiça dos Evangelhos para as cartas de Paulo, né? Ele que faz essa transição, né? Muita coisa nós podemos conhecer com mais profundidade nas cartas ao estudar esse relato histórico que foi escrito por Lucas. Lucas, o médico amado. Nós vamos falar de Lucas um pouco mais hoje, falando um pouco mais do autor desse livro, ok? Não só desse livro. Lucas se constitui a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento. Pastor, mas não foi Paulo? Paulo escreveu 13 cartas. Mas se você pegar as 13 cartas de Paulo e pegar os 2 livros de Lucas, porque Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos, o conteúdo é maior do que as cartas de Paulo. Então, quando nós temos uma boa leitura, um bom estudo do Evangelho de Lucas e Atos, nós vamos ter boa parte do Novo Testamento. Muito bem. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 1. E vamos então fazer a leitura do capítulo 1, de 1 a 4. Hoje nós vamos ficar apenas em 4 versículos. Pastor, mas nessa toada aí a gente vai longe, vamos longe, né? Vamos passo a passo, conteúdo a conteúdo, princípio a princípio, não temos pressa, ok? Mesmo porque a dinâmica que faremos nos cultos, nas pregações, vão ser assim, 3 domingos a exposição de Atos e um domingo um tema livre, ok? Então, 3 domingos vai ser Atos e um domingo por mês vai ser um tema livre. Um tema atualizado, um tema de uma situação mais atualizada, em termos de demandas que se tem na sociedade. Embora que entendemos que a exposição do texto bíblico também atenda a algumas situações atuais. Leiamos então, vamos colocar em pé, em reverência, a leitura da palavra do Senhor, amém? E vamos então fazer a leitura do capítulo 1, de 1 a 4, amém? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. E falando a respeito do reino de Deus, e ajuntando-os, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes. Amém? Vamos ter mais uma oração? Por gentileza, se você desejar, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e peça para que o Senhor fale ao seu coração através da exposição da palavra dele. Amém? Pai Celestial, entendemos, por revelação da Tua própria palavra e do Espírito Santo, que o momento da pregação do Evangelho é um momento que se reveste de um momento especial, porque o Senhor nos alimenta pela exposição da Tua palavra, quando nós a lemos, quando nós a estudamos e quando o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo deseja fazer a ministração em cada coração nessa manhã, tanto naqueles que estão presentes nesse culto, como aqueles que de alguma forma, em alguma maneira, em algum tempo, ouvirão essa mensagem. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Bom, é um livro muito dinâmico, é uma história que assim, você começa a ler e dá vontade de não parar, porque é uma sequência de acontecimentos. É o Evangelho sendo praticado pelos apóstolos, não só pelos apóstolos, mas também pela igreja. Aqui é o início, o nascedouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Queremos então, seguindo aqui uma orientação de esboço, falar sobre o tema Um Cristão Comprometido. Um cristão comprometido, e nós vamos fazer nosso olhar para o autor desse livro. É muito importante que se conheça o autor, e sabemos que, em última análise, o autor de toda a Bíblia é o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo dirigiu, o Espírito Santo, Deus escolheu cerca de 40 homens. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é inspiração? A ideia dessa palavra, no contexto antigo, era quando um vento ele soprava forte nas velas, nas caravelas, nas embarcações. Então ele conduzia, tinha essa força, né? A natureza, o vento conduzia. Então, a ideia é que o Espírito Santo conduziu, direcionou, respeitando as personalidades de cada um dos autores humanos, o estilo literário, inclusive, mas preservando uma comunicação efetiva da revelação de Deus, da revelação de Cristo, da revelação do Espírito Santo, pessoa e obra das três pessoas da Trindade. E assim, direcionando um conteúdo que se tornou a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Muito bem, esse Lucas, ele não era judeu, gentil, não judeu. É o único não judeu que escreve na Bíblia. Interessante. Esse Lucas, ele era um médico. E ele foi chamado pelo apóstolo Paulo de médico amado. Então, quando nós iniciamos a exposição de Atos, nós vemos
essa personagem muito importante, que não aparece muitas referências, mas o que ele escreve, o que ele contribui, tanto a nível presencial, a nível de ajuda, a nível de um legado que ele deixa, 2 livros importantíssimos, maior conteúdo do Novo Testamento, é algo que produz frutos e reverbera para a eternidade. Bom, esse personagem, ele é muito singular. Nós vemos que ele é um amigo fiel de Paulo. Ele ajuda as pessoas no aspecto físico e no aspecto também espiritual. Então, no aspecto físico, quando, em determinado momento da carreira de Paulo, já no final da carreira de Paulo, ele trata de Paulo, ele cuida de Paulo. E certamente ele cuida também, por ser médico, de outras pessoas. Então, ele cuida das pessoas a nível físico e cuida das pessoas a nível espiritual, porque ele é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ele também é considerado um grande historiador, porque ele faz um trabalho excelente. Nós vamos ver daqui a pouco que ele faz um trabalho excelente, preservando a mais bela história da humanidade de todos os tempos. Atos dos Apóstolos se constitui a mais bela história de todos os tempos. Por quê? Porque Atos ele traz, ele fala de Jesus, ele fala da obra de Jesus, ele fala da pessoa de Jesus, porque nós devemos considerar, inclusive, irmãos, não apenas até alguns historiadores, alguns as pessoas que estudam o Novo Testamento, eles dizem o seguinte: olha, na verdade é um livro só, em 2 volumes. Lucas e Atos é considerado um livro só, em 2 volumes. Se não, vejamos que o próprio texto diz assim, no versículo 2, aliás, no versículo 1, fiz o primeiro tratado. Que tratado é esse? É o Evangelho. Escrevi o primeiro livro, o primeiro volume, ó Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então ele diz assim, olha, Teófilo, quem é esse Teófilo? Teófilo, a palavra Teófilo é a junção de 2 vocábulos do grego. Theos, Deus, e Philos. Philos é amigo. Então, traduzindo, amigo de Deus. Então, existem 2 formas de nós olharmos esse Teófilo. Esse Teófilo, ele pode ser considerado um codinome para todas as pessoas que são amigas de Deus. Então, para todas as pessoas que são amigas de Deus, ele escreveu Lucas e ele escreveu Atos, ok? Mas também, se nós olharmos lá abra agora a sua Bíblia, em Lucas, então nós vamos ver os primeiros versículos do Evangelho de Lucas e os primeiros versículos do Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante, irmãos. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós tiveram completa certeza, segundo nos transmitiram os mesmos, e que as viram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-las a ti, ó excelente Teófilo. Em outras traduções, ó excelentíssimo Teófilo. Ok? Estou com uma versão um pouquinho diferente, mas é bom porque fica complementar as duas traduções. Então, esse excelentíssimo Teófilo é um tratamento de uma pessoa nobre. Então, por conta disso,
muitos concluem que Teófilo foi realmente uma pessoa, não foi apenas um codinome. Agora, nós podemos usar essas duas informações da seguinte forma. Primeiro, que ele escreve uma pessoa. Essa pessoa, é interessante a dedicação, o zelo que ele tem, nós vamos falar também daqui a pouco sobre isso. Em relação a deixar algo muito bem feito, uma excelente obra para uma pessoa. Porque Lucas não tinha ideia, ele não tinha como saber que esse livro em 2 volumes se tornaria parte da Bíblia. Nenhum dos escritores chegou a ter a compreensão, a dimensão de que o que eles escreveram se tornaria um documento, uma revelação escriturística aprovado por Deus para as futuras gerações. Lucas não tinha como saber disso. Então, partindo desse pressuposto, Lucas investe no discipulado. Olha como é interessante esse tema no Novo Testamento. O discipulado. Não só transmissão de conhecimento, mas transmissão de vida, deixar um legado. Porque o discipulado é a garantia da continuidade histórica daquilo que se começou a fazer, como discípulo de Jesus. Então, podemos dizer o seguinte, que somente um cristão comprometido produz uma obra relevante e eterna. Esse é o resumo da mensagem. Essa é a grande ideia. Somente um cristão comprometido produz uma obra relevante e eterna. Vejamos então, nesses versículos que nós vamos trabalhar, Lucas e Atos, Lucas 1, de 1 a 4, Atos 1, de 1 a 4. Então a gente vai fazer um intercâmbio aí desses 4 versículos, os 4 versículos primeiros de Lucas e os 4 primeiros versículos de Atos, ok? Então fique atento porque a gente vai paginar aí alguns nessas 2 referências. Muito bem, então nós encontramos nesses versículos que lemos pelo menos 3 características importantes de um cristão comprometido. Primeiro, compromissado com os irmãos em Cristo. Qual o nível de compromisso que ele tem? Com as pessoas. Quem são essas pessoas? Os irmãos em Cristo. Nós vamos ver que ele era amigo de Paulo, ele foi chamado médico amado. Vejamos aqui algumas referências. Vai na leitura de Colossenses. Agora ficou legal sem o pedestal, porque dá para movimentar. Ficou legal essa composição aqui do headset que fala, né? Então, Colossenses, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver aqui algumas referências importantes. Fica logo depois de Filipenses, foi as 2 cartas que nós fizemos exposição. Colossenses 1, 14. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Não, acho que aqui a referência está... Não, nessa referência não. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Diz assim o texto. 2 Timóteo 4, 11. Assim. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, quando Paulo está preso, aqui a 2ª carta é o último escrito de Paulo. Paulo está preso em Roma. A referência está lá no final de Atos, nós vamos ver.
Então, o único que está com ele, de todas as pessoas que ele teve relacionamento, o pessoal da equipe, alguns deixaram Paulo, outros abandonaram, mas outros tiveram outras funções, outras estratégias no reino. Timóteo, por exemplo, ele estava certamente pastoreando, mas aqui Lucas está com ele até o final. Somente Lucas está comigo. Também a gente vê que Lucas, ele dedicou, eu fico pensando, irmãos, como o trabalho que Lucas teve dedicado a uma pessoa. Porque, não sei se você já teve a oportunidade, certamente, de ler Lucas e ler Atos. São vários capítulos. E não é assim um escrito que a gente pensa assim, a pessoa sentou e foi escrevendo, lembrando que naquela época a escrita era muito mais complicada. Era muito difícil. Hoje em dia, para escrever um texto, é muito fácil. Você vai no computador, né? Para quem fez datilografia, e aí revela a idade de alguns, né? Eu fiz datilografia, né? Então, A, S, D, F, D, espaço. A gente fazia isso várias vezes. Para o quê? Para pegar a habilidade em digitar com todos os dedos, né? E aí, quando surgiu a época do computador, ficou mais fácil. Mas quem não teve o curso de datilografia, fica com os 2 dedinhos, já viu? Os 2 dedinhos também, tem pessoas que são muito hábeis. E com o celular, né? O teclado celular, esses 2 dedos aqui, né? Escreve rápido. Textos, até conteúdos, que fazem assim, quanto conteúdo se tem hoje? Hoje, a digitalização, você passa o scanner, você digitaliza livros inteiros, né? Você quer, por exemplo, ouvir um texto, né? De Atibaia para cá é 1 hora, né, de viagem. Coloquei em Atos capítulo 1, para ouvir, enquanto estava dirigindo. Nós fomos até Atos 10, ouvindo. Eu fiquei pensando, quanto tempo vai durar a ouvir Atos dos Apóstolos? Então deu 10 capítulos, 11 capítulos. 1 hora. Voltando aqui ao texto. Lucas escreveu com muita dificuldade que havia naquela época. Adquirir tinta, papiro, pergaminho. E não foi só isso. Ele fez uma pesquisa. Veja, irmãos, no versículo 2, quando ele diz assim, que ele vai escrever, né, como que os apóstolos, como Jesus fez, no versículo 3 de Atos 1, voltando a Atos 1, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Ora, como que ele pode chegar à conclusão de que as provas são infalíveis e que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, se não em entrevista com testemunhas oculares? Ou seja, é um tratado, é um livro incontestável. Nenhum crítico textual vai dizer que Lucas não é autor. Ninguém pode dizer que aquilo que escreve está sem base histórica, porque ele faz referência. É impressionante, irmãos. É impressionante como ele relata
os acontecimentos, ele está escrevendo, mas ele está identificando datação. E datação naquela época, sabe o que era? Era o governo de determinadas autoridades. E aí, quando se pega na história e vê, não, realmente, esse governador, ele fez parte, ele estava nessa época. Olha, essa referência tem base histórica. Podemos dizer, irmãos, com muita segurança, que esses dois tratados, eles são comprovados, histórica, científica e arqueologicamente falando. Para nós que cremos, não precisamos, né, vamos assim dizer, não precisamos, porque nós cremos que o que está aqui foi inspirado por Deus, é conteúdo para a nossa fé, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para os princípios da nossa vida cristã, tem nos abençoado, nos trouxe salvação. Mas Lucas se preocupou em passar um conteúdo com muita segurança, mesmo ele crendo, a uma pessoa de uma alta patente. Se não um político bem relacionado, com um cargo alto, ou uma pessoa da carreira militar com alta patente, porque ele fala, ó excelentíssimo. Não se fala, ó excelentíssimo, para qualquer pessoa. Ó excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus. Acho que os pais já falam assim, não, esse menino precisa ser amigo de Deus. Vamos colocar o nome dele de Teófilo, né? Amigo de Deus. Então, eles têm esse compromisso com pessoas. O que nós podemos ver nas Escrituras, que ele tem compromisso com Paulo, ele tem compromisso com os discípulos, ele tem compromisso com Teófilo. Podemos dizer também que não só quando lhe era conveniente, dentro da sua profissão, né, dentro da sua zona de conforto, abençoar pessoas, cuidar de pessoas. Afinal de contas, ele é médico. Né? Creio que o juramento de médico já vem desde aqueles tempos antigos. De cuidar de pessoas, de cuidar de vidas. Mas além disso, irmãos, ele vai para campo. Ele vai para a linha de frente. Ele vai para as viagens missionárias com Paulo. Aliás, 50%, maioria do escrito aqui de Atos, se faz referência a viagens. A viagens missionárias. Quantas viagens missionárias nós temos aqui? 3 viagens. Que são intituladas Viagens Missionárias, que saíram de um local de intencionalidade, que é Antioquia, para chegar até os confins da terra. Aliás, se nós olharmos aqui de forma panorâmica, a gente vai falando das questões panorâmicas à medida que a gente vai expondo o texto, ok? Para não ficar só no panorâmica para depois, porque senão seria mais panorâmica no início, eu pretendo fazer isso à medida que a gente vai caminhando, ok? Muito bem. Até mesmo para ser conteúdo mais de sermão e pregação do que um estudo bíblico, ok? Muito bem. Ele foi companheiro de viagem. Veja aí no capítulo 16, agora nós vamos para textos de Atos, 16, 10. E como nós sabemos que Lucas estava presente? Quando ele se refere, nós estivemos. Então ele fez parte. Né? 16:10 vai dizer assim: e logo que viu a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, Lucas está aqui. Veja o detalhe.
Quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Os detalhes, eles são reveladores. Veja só, ele não diz, ele, Paulo, teve a visão. Paulo procurou partir para a Macedônia. Ele diz, procuramos partir para a Macedônia. Ou seja, Lucas estava presente. Outra referência, 17 e 20. Pois todos os atenienses e hóspedes estrangeiros de nenhuma outra coisa se procuravam, senão de dizer e ouvir as coisas novas. 16 e 17, desculpa. 16 e 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Então, a nós, seguindo a Paulo e a nós. Então, Lucas esteve presente naquele episódio quando nasceu a igreja dos Filipenses. Veja que quando nós falamos sobre Filipenses, nós fizemos referência à visão de Paulo, do homem macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. O Espírito Santo direciona Paulo para ir para onde? Para a Europa. Por sabedoria, presciência de Deus. Agora, mas Deus não queria alcançar os asiáticos? Sim. Por quê? Porque Lídia era asiática. A primeira convertida no solo europeu não foi uma europeia, foi uma asiática. Lídia. Olha que interessante. E aqui, quando tem o episódio daquela jovem escrava endemoniada, Lucas estava presente. E aí nós vamos ver também, agora sim, capítulo 20, versículo 6. 26 de Atos, vai dizer assim, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles a Troas, onde estivemos 7 dias. De novo, onde nós estivemos? Onde estivemos? Navegamos. Então, não só ele vai com Paulo para Filipos, ele vai com Paulo para outra região ali de Troas. Versículo 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Asson, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E tem outras referências, ok? Mostrando que Lucas esteve presente nas viagens missionárias. Segundo lugar, meus irmãos, além do compromisso com os irmãos, além de cuidar de Paulo, de escrever e investir no discipulado do Teófilo, além de estar junto nas viagens missionárias, Lucas se caracteriza como um crente comprometido, compromissado em fazer a obra de Deus com excelência. Vai fazer a obra de Deus? Procura fazer da melhor forma possível. De forma dedicada, de forma excelente. Então, o voluntariado que se tem na obra de Deus, não é pelo fato de ser voluntário que deve ser de qualquer forma. Nós vemos aqui em Lucas. Lucas, ele foi voluntário.
para fazer a obra de Deus. O fato de Lucas ser médico, ser voluntário, e nós vemos, por exemplo, irmãos, que muitos missionários, muitos médicos se tornaram missionários. Nós temos ações dos Médicos Sem Fronteiras, nós temos muitas ações, grandes missionários que foram médicos, que montaram hospitais para cuidar de pessoas, de forma muito excelente. Voltemos lá em Lucas capítulo 1. Então, hoje é um dia de folhearmos aí bastante a palavra do Senhor. Lucas 1:1. Então vai dizer aqui também importante essa forma como que ele registra. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós tiveram completa certeza, segundo nos transmitiram os mesmos que as viram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-las a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem. Então veja, algo ordenado, havendo-me me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. É um trabalho minucioso, é um trabalho com muito cuidado, é um trabalho para saber, olha, é isso mesmo. Então, alguns historiadores que estudam o historiador Lucas vão dizer o seguinte, que como que Lucas traz um relato de detalhes, de fatos que ele não vivenciou. Porque nós vemos que alguns fatos que ele registra como diário de bordo. Está no navio, está escrevendo. Está na viagem, está escrevendo. Assim como fizeram também os evangelistas. Mateus ficava atento ali com um caderninho. É lógico que era um pedacinho de, naquela época, mas ele ficava atento, para ver o que Jesus falava, para ver o que Jesus fazia, e ele escrevendo. Mas Mateus foi discípulo, apóstolo de Jesus, que viu. Lucas não viu. Então, mas como que Lucas escreve com tantos detalhes? Porque ele entrevistou pessoas. Vamos dizer que o relato do nascimento de Jesus, ele obteve de Maria, mãe de Jesus. Interessante. Como foi, Maria? Como aconteceu? Lembre-se que nos evangelhos tem uma menção que faz assim, que Maria via, presenciava as coisas e guardava em seu coração. Além de guardar no coração, o Espírito Santo a fez lembrar de algumas coisas importantes para se tornar texto bíblico, para se tornar texto inspirado por Deus. Ou seja, irmãos, Deus usa a especificidade do ser humano, aquilo que o ser humano conseguiu avançar em termos de conhecimento, para o reino de Deus. Então, podemos fazer algumas aplicações aqui. Aliás, existem muitas aplicações a serem feitas. O seu aprendizado, os seus relacionamentos, as suas experiências de vida, a sua cosmovisão, lógico, passado pelo discipulado, faz de você uma pessoa que, sendo um cristão comprometido com os irmãos em Cristo e com a obra de Deus, fazer um trabalho excelente, relevante, que venha produzir frutos para a eternidade. Pastor, mas aquilo que eu faço não tem muita relevância. Quem disse? Aos olhos de Deus, não. Sabe por quê? Porque todo trabalho, por menor que seja, por menor que simples que seja, feito com amor aos irmãos,
feito de forma excelente, Deus transforma para a glória dele e de alguma forma isso vai reverberar. Oração, por exemplo, irmãos, que é feita nos bastidores, que muitas vezes você está orando e só Deus está te ouvindo. Mas se você está orando pelos seus irmãos, se você está procurando fazer sua oração de forma excelente, dedicado, meus irmãos, essa oração vai se transformar numa obra relevante e vai produzir frutos para a eternidade. Veja, seu trabalho tem base nos fatos que entre nós realizaram. Segundo, seu trabalho teve base em testemunhas oculares. Seu trabalho teve por base sua própria acurada investigação. Versículo 3 de Lucas 1. Pareceu-me também a mim conveniente. Então ele faz uma pesquisa, uma acurada investigação, informação minuciosa. Para o quê? Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então ele já sabia de algumas coisas. Teófilo já tinha conhecimento. Vamos dizer assim que Teófilo é um novo convertido. É uma pessoa que já tinha um certo conhecimento. Por isso, irmãos, que eu volto a teclar na importância do discipulado na igreja. E nós, pela graça do Senhor, nós estamos aí com planos para esse ano desenvolvermos uma rede de discipulado. Com o tempo, você vai ser discipulado. Mas pastor, mas eu já fui batizado, ou, pastor, mas eu já conheço. Teófilo conhecia. Mas que nível de profundidade você conhece? Que nível de segurança você conhece? Que nível de base histórico-científico, arqueológico você conhece? Veja, está aqui. Você consegue realmente transmitir aquilo que você conhece de forma inteligível? Para as pessoas mais bem relacionadas ou mais conhecedoras, eruditos. Pastor, mas eu não vou ter... Quem disse? Só Deus sabe. Nós precisamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Permita-me uma menção particular. Comecei a conhecer a palavra e eu mergulhei no conhecimento da palavra. E eu penso o seguinte, eu preciso conhecer ainda mais. Eu procurei fazer tudo que foi possível ao meu alcance para ter plena convicção e certeza para a minha própria vida, para transmitir para as pessoas. Estudo a teologia formalmente desde 1988. Procurei conhecer a língua original, procurei conhecer tudo que se diz respeito à palavra. Terminou, pastor? Não. Se me der chance, ainda vou estudar mais. Porque eu quero transmitir com muita segurança às pessoas que estão sendo ministradas, as pessoas que a gente vai encontrar no dia a dia. E nisso eu gosto de conversar com as pessoas que perguntam mais. Quer me ver feliz?
é quando me coloca uma pessoa que quer aprender e que faz perguntas, e faz perguntas, e faz perguntas, porque isso me desafia a conhecer mais. Bom, voltando aqui ao texto. Lucas, o seu trabalho foi preservado pelo melhor método da época. O melhor método de comunicação na época era por escrito. Então precisamos pensar, qual é o melhor método de comunicação hoje? Começamos a fazer alguns vídeos curtos e lançar. E eu fiquei muito feliz porque deu muitas visualizações. Eu fiquei, poxa, que legal, né? As pessoas estão acessando, estão visualizando. Isso é legal. Isso é transmissão da palavra, né? Até me perguntaram onde que fica a igreja. Tive que responder, dar o endereço e tal, né? Deve ser por conta, porque a pessoa que me procurou para saber não conhecia. Onde fica a igreja? Quer dizer, então, irmãos, é semear a palavra. É lançar semente com fé. E deixar Deus fazer a obra que Ele precisa fazer e que deseja fazer. Seu trabalho objetivou dar plena certeza das verdades que foram ensinadas. Terceira e última característica de um cristão comprometido segundo a biografia de Lucas. Ao escrever esses 2 livros, ou esse livro em 2 volumes. Compromissado em preservar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Lucas ele foi compromissado com seus irmãos, em amar seus irmãos, em ajudar seus irmãos a prestar serviço aos seus irmãos em Cristo. Segundo, ele procurou fazer a obra de Deus de forma excelente. Terceiro e último, ele procurou de todas as formas preservar o conteúdo mais importante da história da humanidade. Vamos ver como ele fez isso? Voltemos lá em Atos 1:1. Então, Atos 1:1 nos traz a seguinte informação. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, nós temos essa preservação de conteúdo. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O que ele está dizendo aqui para Teófilo? O que ele está escrevendo para Teófilo? Teófilo, a coisa mais importante é você saber com muita certeza, com muita profundidade, o que Jesus começou a fazer, e não só a fazer, a ensinar. Ele está dizendo assim, porque o foco, irmãos, não é Paulo, não é Pedro, não é Barnabé, é Jesus. O foco do Evangelho está muito claro, porque o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, um tipo de biografia de Jesus. Obra, ensinamento. Mas, quando ele vai para o segundo volume, para contar a história, ele diz, olha, o que Jesus começou e continuou a fazer. Começou a fazer e a ensinar. Agora, nesse segundo volume, o que Jesus continua a fazer e a ensinar através da igreja dele, com a força do Espírito Santo. E isso vai chegar até os confins da terra. Então, ele preserva o Evangelho. Vamos ver o que ele preserva. Versículo 2. Até o dia em que Jesus foi recebido acima,
depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então ele faz menção da ascensão de Jesus, ok? Ele faz menção do sacrifício de Jesus, aos quais também, depois de ter padecido, então ele fala da cruz, ele fala da ressurreição, ele traz a informação que Jesus ficou quantos dias com os discípulos? 40 dias. Isso é uma informação muito, muito importante para nós hoje. Eu fiquei pensando, primeira vez que eu li isso, fiquei, peraí. Então Jesus, porque na minha cabeça era assim, Jesus, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, depois ele subiu aos céus. Não. Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, voltou, foi ao Pai, voltou, ficou 40 dias. 40 dias. Outra informação importante, que Paulo fala, mais de 500 pessoas o viram. Que ele apareceu, viu a cores, que ele estava ali, não só logo após a ressurreição, naqueles momentos ali, mas depois, ele fica 40 dias com seus discípulos. É bastante tempo. E os discípulos ficaram quantos dias orando? Depois do 40º dia, Jesus falou assim, gente, agora eu vou. Vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, Paráclito, eu vou subir. Vocês não vão estar sozinhos, o Espírito Santo vai estar com vocês. Esperem aqui em Jerusalém. Até o dia que o Espírito Santo vai vir. Mas ele não falou quantos dias eles tinham que esperar. Ele só falou, espere. Aí passaram-se quantos dias? 10 dias. Aí o Espírito Santo vem, inaugura a igreja. Quando que a igreja nasce? Na vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes. Preservou a ressurreição de Jesus. Ele preservou o ministério de Jesus. Preservou a glorificação de Jesus, quando diz, foi elevado às alturas da ascensão de Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos concluir o seguinte, que Lucas, ele nos dá um excelente exemplo do compromisso, de como devemos nos comprometer. E fazer até uma verificação do nosso comprometimento. Nessa conclusão da mensagem, eu gostaria que você pensasse em algumas coisas. Primeiro, e aí é você e Deus, não precisa me falar, não precisa, é você e Deus. Você pode até, depois do segundo momento, conversar com Deus sobre isso. Mas você realmente, aos olhos de Deus, é um cristão comprometido? Comprometido nesses 3 aspectos. Comprometido com seus irmãos em Cristo. Qual nível de comprometimento você tem com os irmãos? São seus irmãos. Os laços que nos unem são maiores do que os laços consanguíneos. Nosso laço de irmandade, de fraternidade, é um laço espiritual e eterno. Às vezes a gente não tem menção do que isso significa. A gente só vai conseguir entender quando chegar lá na eternidade. A não ser textos como esse que mostra um homem que tinha uma qualificação, que era uma pessoa bem relacionada, porque inclusive ele conseguiu evangelizar um excelentíssimo. Era um homem que sabia das coisas.
Era um homem que fala assim, não, mas ele tem muitas coisas a fazer. Porque a gente pensa assim, não, vamos deixar as questões da igreja em segundo plano, em terceiro plano. Vamos deixar essa questão de investir na obra depois, deixa me aposentar, depois eu começo a pensar em me dedicar mais ao trabalho de Deus, ao trabalho da igreja, ao trabalho do cristianismo, ao trabalho das obras missionárias. Irmãos, eu particularmente não pensei assim. Com 19 anos já estava no seminário. Eu pensei, se isso é verdade, e Deus confirma no meu coração, e cada vez que eu li a Bíblia, isso realmente, então eu preciso dar foco naquilo que é mais importante na vida. Não estou dizendo que você não pode ter uma profissão, mesmo porque Lucas tinha uma profissão, era médico. Não estou dizendo que você não deve ter uma carreira acadêmica, profissional. Eu estou dizendo para você usar isso de forma comprometida com os irmãos. De você usar isso até aonde você conseguiu crescer, seja a nível familiar, seja a nível acadêmico, seja a nível estudantil, para você usar para fazer a obra de Deus com excelência. Eu e você, nós estamos sendo desafiados aqui pelo texto bíblico. Eu estou dizendo que, não, todos nós somos desafiados aqui diante de um texto como esse, de uma personalidade como essa. Até que ponto nós somos comprometidos, vamos colocar aqui todos nós, até que ponto nós somos comprometidos em preservar aquilo que é mais importante para a humanidade, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, pastor, como que eu posso preservar o Evangelho de Jesus Cristo? Isso chama-se legado. Sabe quando você preserva o Evangelho de Jesus Cristo? Quando você ensina, discipula outras pessoas. Quando você conta a história bíblica para as crianças. Quando você, pai e mãe, você é um discipulador dos seus filhos. Quando você não terceiriza a educação cristã dos seus filhos, quando você senta com seus filhos, quando você lê a Bíblia com seus filhos, quando você conta a história missionária dos seus filhos, quando você investe na vida dos seus filhos, você está preservando o Evangelho no coração dos seus filhos. Isso é preservar o Evangelho. Quando você, de forma intencional, você sim, sem medo, porque, irmãos, veja, o que nós aprendemos aqui em Atos, e nós vamos trabalhar com isso bastante, é que um grupo de pessoas que não tinha relevância nenhuma para a sociedade, que estavam com medo, acuados, se transformam na maior religião da humanidade, alcançando o mundo inteiro. Como? Como que isso aconteceu? Jesus não trabalhou com marketing, não trabalhou com multidões, trabalhou com pessoas simples. Um e outro se destacavam, mas a maioria dos apóstolos, vocês sabem, eram até iletrados, não que não sabiam ler, não sabiam, é que eles não foram qualificados na escola judaica da época. Mas foram ensinados aos pés de Jesus. E sim, eles foram dedicados. Eles foram consagrados. Eles foram comprometidos. O que está em jogo aqui, irmãos, é o nosso nível de comprometimento como membro da igreja. Nós vamos ter algumas ações. E para que essas ações elas ganhem volume, nós precisamos focar, priorizar. É da igreja, é oficial da igreja. Então, faça chuva, faça sol, a não ser que haja uma situação em que impeça mesmo. Mas veja, nós vamos ter o retiro espiritual. 2 dias, vamos estar juntos 2 dias. Alguns vão até dormir no local, se der eu vou dormir lá no local, né? Até para aproveitar mais ali, para não ter que fazer... Enfim, mas nós vamos estar 2 dias. Nós vamos assentar aos pés do monte, figurativamente falando, né? Nós vamos estudar as bem-aventuranças.
o que Jesus passou para os discípulos. O que Jesus passou para os discípulos foi preservado para nós. A Bíblia é a grande ação de preservação do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas coisas, e aí o Espírito Santo nos traz muitas ideias criativas de como podemos fazer isso da melhor forma possível. Se nós tivermos disposição, porque, meus irmãos, disposição é mais raro do que capacitação. Tem muitas pessoas que são capacitadas, mas não estão dispostas. É interessante que quando Jesus, e aqui eu fecho, Deus e Jesus, no Antigo Testamento, a pessoa do Pai, ele chamava uma pessoa, e o que a pessoa precisava dizer? Estou disposta. Me comprometo, Senhor. Estou comprometido. Ah, é? Então, vou te usar. Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Disposição, disponibilidade. Tem pessoas que têm disposição, mas não têm disponibilidade. Tem pessoas que têm disponibilidade, mas não têm disposição. As duas coisas. Faça um plano de vida que você consiga ter as duas coisas. Disposição, disponibilidade. Disposição, disponibilidade. Comprometimento. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar a vida da nossa igreja. Amém? Por gentileza, se você desejar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, começamos, ó Pai, a exposição de Atos e como já somos desafiados ao ver a performance de vida cristã de Lucas, o médico amado, historiador, melhor texto do Novo Testamento. Ó Deus, que ele o fez por amor aos irmãos, dedicou essa obra a uma pessoa, discipulando essa pessoa para que essa pessoa tivesse plena certeza daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar e continuou a fazer e ensinar através da igreja. Como ele o fez de forma excelente e como ele o fez para preservar o conteúdo mais importante, a informação mais importante da humanidade. Ó Deus, permita-nos a ter comprometimento, a sermos cristãos, discípulos comprometidos com os irmãos, em fazer a Tua obra de forma excelente, em preservar o Evangelho. Usa nossas vidas, queremos dizer sim ao Senhor. Queremos conduzir nossas vidas para que tenhamos disposição e que tenhamos disponibilidade. Abençoe cada um de nós, para que possamos traçar esse caminho. Abençoe a exposição que continua do livro de Atos, para que cada vez mais o Senhor fale aos nossos corações. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incrível e incondicional amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com a nossa igreja e as demais igrejas espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.